Olá, bem-vindo e hoje venho falar sobre 5 dicas para aumentares a tua performance. São coisas que normalmente nós deixamos desprovidas do dia a dia e se não focarmos sobre isso, se não tivermos a preocupação, de alguma forma perdemos esta capacidade de performance. Bom, antes de mais, o que seria performance? Isso é importante tu definires. O que é que para ti é uma boa performance? Porque muitas vezes nós somos demasiado críticos ou demasiado benevolentes e não temos a capacidade de fazer uma análise crítica. Então, acho que antes de, ou se calhar no final deste vídeo, eu recomendo mesmo que, para além das dicas que eu te vou dar, tu escrevas para ti o que é verdadeiramente performance. Quando é que eu acho que chego ao final do dia e tive uma alta performance? É performance que é desportiva, é pessoal, é profissional, é a combinação de todas estas áreas. Então, o que é performance para ti? O que é que para ti é uma boa performance e o que é que para ti é uma performance que não é assim tão boa? Eu estou a dizer isto porque muitas vezes quando falo com clientes e eles falam sobre o tema da performance, eu acho que até seria interessante às vezes combinar, juntar 2 ou 3 pessoas para eles discutirem o que é performance. E às vezes aquilo que é uma péssima performance para um seria ótima para o outro. Então não te deixes ficar nesta definição ou indefinição de performance, porque vais ter tendência em comparar com outras pessoas, não ser suficientemente justo contigo ou ser demasiado benevolente. Então faz esse exercício no final deste vídeo. Para um segundo, para além das dicas que escrevas que acho que podem fazer sentido, depois o que é que para mim é performance, o que é que eu defino como uma boa, média e uma má performance num dia meu, ok? Acho que é uma boa forma de começar a pensar na performance de uma forma ainda diferente. Agora, 5 formas, ao fim e ao cabo, 5 dicas que eu acho que são fundamentais para manter a tua performance, para elevar a tua performance. E quem sabe, dentro daquilo que é a definição da performance, podes também usar estes 5 dicas, se fizerem sentido, para mensurar, ao fim e ao cabo, cada uma delas, o quanto é que eu me sinto numa boa performance, uma média performance, uma má performance, ok? Então vamos a isso. Para já, 2 exercícios interessantes para o final deste vídeo. Primeiro, o que é performance para ti, boa, média e má, e depois, dentro destes 5 pilares, qual deles é que, em qual nível é que eu estou neste momento, em cada um deles. Bom, primeiro, alta performance tem a ver com a nossa capacidade de entregar. Por exemplo, o nosso nível de atenção, a nossa capacidade de argumentar, de criar, de executar. Então, há vários aspectos que são importantes. E o primeiro é a alimentação. Sim, talvez estivesse à espera de uma coisa mais incrível, mas não. A alimentação é de facto uma coisa incrível, porque nós alimentamos o nosso corpo, aquilo que nós colocamos no nosso corpo pode mudar a nossa capacidade de gerar alta performance. Porquê é que eu estou a dizer isto? Olha, uma das primeiras decisões que eu tomei quando entrei na área do coaching foi deixar de ter almoços daqueles como eu fazia antigamente, onde nós muitas vezes saímos lá com uma digestão lenta. E eu não estou a dizer que é preciso um almoço de casamento, mas, por exemplo, se tiveres um almoço com carne, com uma coisa bastante pesada, provavelmente a tua digestão vai exigir um pouco mais e, portanto, provavelmente o que vai acontecer é que o teu estômago vai estar a usar grande parte dos teus recursos e não vai deixar, muitas vezes, outros recursos importantes para a tua criatividade, para a tua expressão. Então, quando eu comecei na parte de coaching em 2004, a primeira decisão que eu tomei foi não ter almoços demasiado calóricos ou não ter, e nomeadamente não comer carne ou coisas que exigiam demasiada digestão. Porquê? Porque muitas vezes eu tinha uma pessoa que vinha ter comigo às 2, 3 da tarde e essa pessoa era a sessão da semana dela e para mim não podia ser só mais uma sessão. Então havia um grande comprometimento, uma grande responsabilidade da minha parte em dizer assim, não, eu tenho que estar aqui para esta pessoa totalmente disponível. E disponibilidade tem a ver com ter um bom nível de energia no nosso corpo, capaz de entregar, capaz de pensar, de raciocinar, de estar em interação com outra pessoa, mas ao mesmo tempo não ter uma digestão que me impeça de estar com todos os meus recursos. Então, o primeiro aspecto que deves pensar em termos de alta performance, de estar em performance total sobre as tuas capacidades é toma cuidado com a tua alimentação. Estuda um pouco sobre os alimentos. Ou, quem sabe, fala com uma nutricionista que te possa ajudar, ao fim e ao cabo, a perceber que tipo de alimentos é que me podem dar energia e não exigir demasiado da minha digestão. Isso pode ser um exercício, por exemplo, para o almoço. Ou seja, há muitas pessoas que têm uma boa produtividade da parte da manhã e da parte da tarde, incrivelmente, não. Baixam radicalmente. E muitas vezes o motivo tem a ver com a alimentação. Okay? Alimentação saudável, dentro do possível, também não sair daquilo que é os teus gostos, mas é importante avaliar. Uma vez mais, pode ser uma boa métrica, alta, média ou baixa performance. Como é que eu sinto do ponto de vista da minha alimentação? Quanto é que eu dedico o tempo e a energia necessária para que a minha alimentação esteja no nível que eu diga, ok, isto permite-me ter mais performance no meu dia-a-dia. Então, primeiro pilar, alimentação. Segundo,
Obviamente, exercício físico. Exercício físico não é só chegar à sexta-feira, perdão, ao sábado ou ao domingo. Eu estou a dizer sexta-feira porque sexta-feira normalmente é um dia de descanso cá em casa, porque ambos trabalhamos na parte digital, então tomamos a sexta-feira para o casal. Mas vá, sábado ou domingo, um dia que for possível para ti, dizer assim, não, neste dia eu vou exercitar fisicamente. Está bem. Isso é muito interessante, é muito importante para a nossa capacidade, vamos lá, até de criativa, de encontrar novas formas de pensar sobre as coisas, só que exercício físico pode ser feito de inúmeras formas. Podes subir um andar, que podes andar, deixar o carro um pouco mais distante, mas é muito importante que o teu corpo exercite. Eu vejo muitas vezes o risco de sair da garagem, de casa, entrar na garagem do escritório, sentar no escritório, e isto, do ponto de vista de performance, isto vai claramente condicionar a tua capacidade de responder, ter alta performance. Então, a capacidade de exercitar o nosso corpo de qualquer forma, nem que seja 5 minutos no exercício do YouTube antes de sair de casa, ou antes do banho, ou no final do dia, mas qualquer coisa que tu sintas que o teu corpo também está a ter uma atividade importante e está a contribuir para a tua disponibilidade de performance, ok? Terceiro aspecto, que é um bocado em complemento do anterior, descanso, ter a capacidade de descansar. Muitas vezes, ter aquelas horas extra no final do dia ou ter aquelas horas extra no início do dia não compensa, porque na verdade, se perdes a capacidade de recuperar as tuas energias, é muito difícil depois de ter disponível para entregar a tua capacidade criativa, a tua capacidade de execução, a capacidade de análise, aquilo que seja mais importante no teu dia-a-dia. Okay? Então descansar, ter uma boa base de descanso, aquilo que é importante para cada pessoa pode depender, como é óbvio, há pessoas que precisam de descansar mais, outras precisam de descansar menos, precisam, não é que tenham que, mas precisam. Então é importante nós descobrirmos o nosso ritmo e, em função desse ritmo, usar desse descanso, porque isso é muito importante para o nosso equilíbrio, para a nossa capacidade criativa, para a nossa capacidade mental, é fundamental. Então até agora temos alimentação, exercício físico e descanso, ok? Todas muito ligadas as três, né? Na verdade, eu acho que as 5 são muito ligadas. Mas estas 3 primeiras podemos já pensar, ok, a nível de cada uma delas, alimentação, exercício físico e descanso, onde é que eu estou? Alta performance, média performance ou baixa performance? Ah, Eduardo, eu não sei o que é alta e baixa e média performance sem descanso. Oh, pensa o que é importante para ti em termos de descanso e pensa, se eu estou a cumprir totalmente aquilo que eu preciso em termos de descanso, alta performance. Okay? Porque na verdade é só uma destes 5 pilares que vão dar aquilo que é a média da performance. Okay? Para além daquilo que para ti é boa, média e má performance, que é um outro aspecto que entra mais na parte subjetiva, aqui tens alguns indicadores objetivos para poderes comparar. Okay? Quarto aspecto, autoobservação. Autoobservação, a capacidade de perceber o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a ter estas sensações, porque é que as coisas estão a correr como eu quero, porque é que não estão, que tipo de crescimento é que eu posso fazer sobre mim, como é que eu lido com certos problemas, como é que eu cresço perante certos problemas. A capacidade de nos observarmos está diretamente ligado à nossa capacidade de entregar alta performance. E aqui não há desculpas, é mesmo a capacidade de parar e observar. Eduardo, mas como é que isso se faz? No dia-a-dia, uma rotina. Chegar ao final do dia e pensar assim, como é que eu tive em termos da minha auto-observação? O que é que eu fiz no meu dia? Muitas vezes, o que é que eu fiz no meu dia? Sei lá, estive muito ocupado. Isso não é nada. Estive muito ocupado em coisas produtivas, em coisas improdutivas. Como é que eu me senti? Senti-me frustrado a fazer as coisas? Senti-me de alguma forma que estava sempre pressionado com a última tarefa? Esta capacidade de nos observarmos é tudo do ponto de vista de gerar alta performance. De gerar uma performance que eu diga assim, aquilo que eu estou a entregar agora é muito bom. Ou aquilo que eu estou a entregar é aquilo que eu consigo neste momento, em função dos meus recursos. Repara, alta performance está muito ligado à minha capacidade com os recursos que eu tenho hoje. Ninguém te exige, sei lá, a correr com a velocidade de um Ronaldo se não é essa a performance que tu tens como standard, ok? Agora, a capacidade de observação é chave para tu chegares à tua capacidade possível, ou seja, estes são os meus recursos, isto é aquilo que eu consigo entregar e na auto-observação tu tens toda a informação que tu precisas. Auto-observação das emoções, auto-observação dos pensamentos, auto-observação até do próprio corpo, como é que o corpo se sente perante certos desafios, perante certas contrariedades. Então, quarto aspecto fundamental, auto-observação. Quinto pilar, boas rotinas profissionais e pessoais. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que nós precisamos de algumas rotinas. Não temos de ter tudo planeado no nosso dia sempre igual, da nossa semana. Eu, pessoalmente, detesto esta questão da rotina que se chama segunda-feira faz isto, terça-feira faz aquilo, quarta-feira faz aquilo. Quando eu falo rotinas, são coisas básicas que tu percebes que te trazem performance. Uma boa rotina pessoal pode ser, por exemplo, antes do final do dia, fazer uma leitura breve. Algo que eu faço.
Nem que seja 4 linhas, que às vezes estou quase, e estou a ler ali 3, 4 linhas, porque é uma rotina que eu criei, que me inspira, que me traz, às vezes, boas formas, bons sonhos, depois daquilo que eu acabei de ler. Então, rotinas pessoais, rotinas profissionais. A rotina profissional, por exemplo, de no domingo planear e perceber o que é que eu vou ter na próxima semana. Tirar aquela ansiedade que eu sei que alguns dias vão ser assim ou assado e começar a colocar uma agenda. Ter a rotina, por exemplo, que se eu tenho um problema que não estou a conseguir encaixar esse problema na minha vida, descrevo o problema e vejo que tipo de soluções é que eu posso ter. Isto é uma rotina profissional. Pode ser pessoal, claro, também. Okay? Como é que eu tenho rotinas de, não, todos os dias nós chegamos ao final do dia, se eu estou numa relação e nós temos um momento para dois. Ou temos a rotina de uma vez por semana, um almoço, um jantar, nós temos uma conversa sobre a nossa relação. São boas rotinas que eu me refiro. Okay? Boas rotinas pessoais, profissionais, boas rotinas financeiras. O quanto é que eu estou atento às minhas finanças? O que é que eu tenho definido para mim como uma boa situação financeira? Então, criar rotinas, boas rotinas, é essencial para nós estarmos sempre a aumentar a nossa performance de uma forma saudável e íntegra com aquilo que nós somos e não na base da comparação porque eu vejo A ou B ou C fazer aquilo ou porque era suposto estar neste patamar e não estou porque o outro está. E sairmos desse processo comparativo e entrarmos na nossa realidade em função daquilo que é a nossa capacidade de entrega, a nossa capacidade de gerar valor com os nossos recursos. Ok? Então, recapitulando, alimentação, muita atenção à alimentação, na verdade é o combustível do teu automóvel, não é? Imagina, chegas ao pé do teu automóvel, o que é que vou colocar? Não interessa, qualquer coisa. Não, o nosso corpo precisa de uma alimentação que seja equilibrada para o nosso corpo. E há um mundo nesse aspecto. Há alimentos que podem ser ótimos para mim, são péssimos para ti e vice-versa. Ou seja, procura algum apoio e tenta perceber como é que eu posso ter alta disponibilidade física, emocional e mental com uma boa alimentação. Procura quais são os alimentos que podem ajudar. Okay? Alimentação. Segundo, exercício físico. Não tem que ser exercício físico de ginásio ou de fazer alguma coisa. Não, pode ser só exercitar o meu corpo. Deixar o carro mais distante, aproveitar para fazer um percurso um pouco maior para sentir que o meu corpo está em ação. Muitas vezes isso vai soar eu vou perder tempo. Não. É esse tempo que tu vais ganhar ali que depois te vai dar disponibilidade para mostrar a tua melhor versão. E isso é que é essencial. Terceiro aspecto, descanso. Ter a capacidade, ter a nossa rotina de descanso e dizer assim, este é o descanso que eu preciso e eu cumpro esse meu descanso. Quarto, autoobservação. A capacidade de nos observarmos e sentirmos. Mental, emocional, corpo. O que é que nós estamos a sentir e que aprendizagens é que eu tenho com essa observação. E por último, boas rotinas. Rotinas que me dão a sensação de estar a progredir. Pessoal, profissional, financeiramente, amorosamente. O que é que para mim são rotinas, pequenas coisas que eu vou fazendo com alguma frequência que me geram uma condição, uma boa avaliação da forma como me estou a sentir em diferentes aspectos da minha vida. Ok? 5 aspectos. Agora, não esquecer, exercício número 1. O que é que para mim é boa, média e má performance, ok? A mim, qual é a minha percepção intuitiva, qual é a minha percepção subjetiva, ok? Depois, se quiseres levar este exercício um pouco mais à frente, que eu acho que vale a pena, agarra nestes 5 elementos, alimentação, exercício físico, descanso, autoobservação, boas rotinas, e pensa em cada uma delas como é que eu estou, alta, média ou baixa performance. E se calhar no final vais ter um gráfico muito interessante e perceber, somando todas, qual é a média que eu tenho para mim e qual é que eu preciso neste momento de colocar um pouco mais de ação. Imagina, se eu tenho dentro das 5, de 0 a 10, temos 50 de total e imagina que tu dás 40, ok? E que, por exemplo, numa delas tens um valor muito mais baixo do que das outras. Então isso provavelmente é uma área de alavancagem. Talvez seja uma área onde tu precises colocar um pouco mais de atenção, ok? Então se alta performance procuravas aqui neste vídeo, mão na massa e entretanto partilhei qual é que foi os teus resultados. Está bem? Já agora, se estás aqui, faz um like, um comentário e se ainda não estás inscrito no canal, estás a perder muito, inscreve-te aqui para receberes e coloca aí no sininho para receberes as notificações de quando sai um conteúdo que te pode interessar para depois veres com mais calma no teu dia. Vai? Então, estamos juntos, nós vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.